Oi, gente, boa noite. Vão chegando aí, boa noite, tudo bem? Bem-vindas a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o que você faz quando ninguém tá te olhando. Uma live provocativa aí. Vamos nessa? Oi, Maitê, oi, Luciana, oi, Vânia, oi, Dani. Consegui fazer live à noite essa semana, que bom, né? Vamos abrir a semana juntas aí com uma reflexão bacana. Nesse dia friozinho, a chuva aqui no Rio, daquelas, mas vamos lá. Bem bom para filosofar, né? Para falar das reflexões da vida aí. Vão chegando, gente, tudo bem? Olá. Vou pedir aquela. Oi, Adri, que saudades! Tudo bem, minha gata? Beijo para você. Oi, Ká, oi, Ângela. Vamos aí, gente. Vamos lá, que eu quero fazer uma live curtinha, daquelas assim, né? Bem papo reto, que eu sei que vocês gostam e fica melhor também para quem vai ver a gravação, né? Boa noite para todo mundo que tá chegando. Vou pedir aquela ajuda, aquele apoio de vocês aí para vocês mandarem coração. Manda coração, escreve uma coisinha ali, porque a live sobe, né? É entregue para mais gente aí, né? Nesse mar do Insta. Dão esse apoio aí, só mandar um coração, escrever uma coisinha, escrever um oi ali, que já movimenta a live, né? É assim que funciona. Mas que bom, gente. Que bom que vocês estão aí, vamos falar disso, né? Eu falei que é uma live de provocação, mas na verdade é isso, né, gente? Autoconhecimento também tem bastante desse lado aí, né? De provocações e de chamar a nossa adulta, né? É isso aí, gente. Vão mandando, que bom. Não vou ficar parando para agradecer toda hora, porque senão eu me perco na live. Mas, ó, recebo o meu beijo aí de agradecimento quem tá mandando coração e escrevendo, tá bom? Que bom que vocês estão aí também. Digo mesmo. Vamos lá. Eu queria falar também sobre essa coisa da adulta, né? Tem muita gente que fala para mim, nossa, Cláudia, quando você fala assim, falar com a minha adulta, tá, me dá até uma coisa assim. Quando dá uma coisa, gente, é bom, porque vamos falar com a adulta aí, né? Eu sempre trago essas reflexões que eu digo que são reflexões da segunda metade da vida, né? Dos 40 a mais. Mas se você tem 30 e poucos, já tá chegando ali, ainda também tá valendo. E se você tem mais de 40, também tá valendo. Eu falo 40 de uma forma mais genérica, assim, mas sinta-se incluída, que esses processos não têm exatamente um número, né? Ele tem uma fase da vida da gente. E essa live é para quem tá nessa fase de questionamento, e de entrada nessa maturidade emocional que a gente espera que venha ali pelos nossos 35, 40 anos, comece a vir, né? Depois a gente tem uma vida inteira para ir amadurecendo, né, gente, em vários sentidos. Não só no físico, né? Porque físico eu acho que eu gosto de dizer assim, muita gente envelhece e não amadurece. E então a gente não é só ficando mais velha que a gente amadurece, tem muita gente que está bem velho de idade e que está imaturo ainda, né? Então, são dois trabalhos diferentes aí. Acho que é interessante falar isso também. Mas o próprio nome da live é uma provocação, né? O que você faz para você quando ninguém está te olhando? E eu coloquei esse nome porque eu lembro também, né, gente, de alguma forma, quando a gente é mais jovem, ali, adolescente e tal, é um jeito que a gente fala assim, normalmente para falar de coisas, entre aspas, aqui, erradas que a gente fazia, né? Quando ninguém tá olhando, eu como aquilo, quando ninguém tá olhando, eu me jogo de uma forma, me comporto de uma forma, que seria uma forma que você não seria julgada, que seria inadequada para os sistemas, né, que educam a gente, família, escola, enfim. E então a gente faz aquela coisa que ninguém tá olhando. Então a gente brinca, né? Os adolescentes fazem isso. Ai, quando ninguém tá olhando, eu vou fazer isso, vou comer aquilo, tal, tal. Mas aí a gente vai entrando na nossa fase mais madura, mais adulta, né? E nessa maturidade, quando ela vai entrando no front da vida, como eu gosto de falar, quando a gente vai chamando a adulta, é quando a gente vai entrando nos nossos processos de autoconhecimento. Quem é capaz de fazer esse processo de autoconhecimento é a adulta. O aspecto infantil, eu gosto de falar assim, gente, o aspecto infantil
ele tem que ficar de carona, ele tem que ir lá para trás, no banco de trás do carro. Quem vai dirigir a vida agora é a adulta. Então, é aí que a gente se joga nos nossos processos de autoconhecimento. E aí realmente que a gente consegue, quando que a gente vai sentindo que essa adulta está vindo para o front? Quando a gente começa a questionar, né? O que falaram pra gente que era certo ou errado, o que tinha que ser, por que eu tinha que fazer aquela coisa quando ninguém estava olhando, se eu quero fazer ela agora, se eu gosto dela, se ela é para mim, se eu banco isso, né? Então a gente vai trocando isso. A gente vai entendendo que a gente precisa menos da aprovação dos outros, né? Eu acho que esse é um grande ponto de quando a gente sente que a adulta tá vindo pro front da nossa vida. Quando a gente começa a entender que a gente pode começar a dar menos explicações e satisfações da nossa vida. Eu sempre falo, a adulta dá limite sem grandes explicações. Quem dá limite morrendo de medo e tem que explicar 1000 coisas é quando tá aquela criança ainda tentando dar o limite da adulta, né? Mas quando a gente dá um limite bacana, a gente não precisa explicar muito. Porque a gente está legitimando o nosso sentir. Olha, eu não quero isso porque eu sinto, ou eu acho, ou eu, enfim, é tudo comigo, né? A gente usa muito eu, que foi de alguma forma também demonizado, né? Nessa sociedade patriarcal, não é para menos, né, gente? Sempre tem uma costura bem feita aí, se a gente pensar. E a adulta também vai sacando isso, né? A adulta que nos habita vai sacando as armadilhas patriarcais, né? As armadilhas que a gente vai caindo. Então, esse jeito de ter que dar menos explicações, né? De precisar menos da aprovação do outro, a gente vai entendendo que essas explicações todas, elas são só uma forma de acalmar os nossos medos infantis, né? Mas quando a gente vai realmente entendendo e dando menos explicações, a gente até vai sacando que as pessoas não querem as nossas explicações. Quem mais precisa das nossas explicações são os nossos aspectos infantis que estão com medo. O outro entra por aqui, sai por aqui, a maioria das vezes. Eu gosto muito de falar isso também. A gente acha que as pessoas vão achar tantas coisas de nós, é ou não é? E fale por vocês mesmas. As pessoas não têm nem espaço para elas mesmas, quanto mais para os outros. Né? Então, assim, a gente acha que vai causar tanta coisa com uma atitude ou com uma fala nossa, e no fundo as pessoas depois, as pessoas nem lembram do que você fez direito, né? A não ser que você tenha ali uma pessoa te cutucando muito, né? Pode ser até um relacionamento que não é bacana, né? Relacionamento de qualquer tipo aí. Mas vamos lá. Outra característica dessa maturidade emocional, né? E dessa pista aí pra gente sacar que essa adulta tá vindo, né? Tá tomando conta da nossa vida mesmo, no sentido bem bacana, é que a gente vai entendendo muito, gente, vai vindo um entendimento assim, bacana, sabe? Uma sensação de, ufa, cheguei nesse lugar, da gente entendendo que tem muitas partes da estrada da vida que a gente vai ter que fazer sozinho. Mas muitas mesmo, muitas partes da estrada a gente vai ter que fazer na nossa solidão. Eu nem vou entrar em mérito de solitude e solidão, porque é sozinha mesmo. Então a gente fica até floreando, a solitude, a solidão. É sem ninguém, e dói, não é tão gostoso, assusta no começo. Mas depois a gente vai melhorando o nosso relacionamento com a gente mesmo. A gente vai ficando mais parceira da gente. Como eu digo lá no meu curso Travessia, a gente vai ressignificando essa parceria e a gente vai andando de mãos dadas com a gente, vai ficando gostoso. A gente vai entendendo que tem partes da estrada que vão ser muito solitárias, muito silenciosas, que não vai ter alarde, que ninguém vai bater palma, que não vai ter post, que não vai ter gente dizendo o que a gente tem que fazer. Não tem glamour. E eu ouso dizer para vocês, eu já passei muitas partes da minha estrada nessa solidão silenciosa, pouquíssimo ou nada glamourosa, e eu digo para vocês, e muitas de vocês talvez possam dizer aí também para mim,
São etapas muito solitárias, muito silenciosas, nada glamourosas, mas são as etapas mais transformadoras, mais profundas, que mais trazem mudanças de verdade, transformações de verdade. Porque foi você de cara com você mesmo. Não teve ninguém para confundir. Você entrou no teu processo de conhecer aspectos teus, de ter que fazer escolhas de alma ali mesmo, né? Então são etapas muito preciosas da gente fazer. E quero dizer também que é um pouco essa maturidade que vai preparando a gente, se a gente for entrando no processo, obviamente, a maturidade vai preparando a gente para essas fases mais duras que a gente vai ter que passar. E as fases mais duras que a gente vai tendo que passar, elas também, em contrapartida, vão trazendo mais essa maturidade como uma coisa mais natural e menos sofrida. Eu tô falando das partes duras, porque são as partes mais desafiadoras, mas é lógico que também a gente vai aprendendo a passar por fases incríveis, né? Fases de potência, como eu digo. A maturidade, ela traz as fases, né? As fases mais desafiadoras, que acontece um monte de coisa na nossa vida que é desafiador, mas a maturidade traz uma potência, gente, que ó, se vivia antes não me lembro, porque assim, desapareceu da minha vida. As alegrias e as euforias de quando a gente é mais infantil, menos madura, elas não chegam aos pés da potência que um processo de autoconhecimento maduro pode trazer pra gente na vida. É muito gostoso ter essa potência, né? Começar a ficar íntima dessa potência que nos habita. E a gente precisa de tempo, a gente precisa de anos, a gente precisa de estrada, a gente precisa dessas etapas, né, solitárias aí. E eu coloquei então o nome da live, voltando para o nome da live, né? O que você faz para você quando ninguém está olhando, porque eu acho que nessa parte dos 40 a mais aí muda, né? Quando a gente é jovem, a gente faz as coisas proibidas. E nessa hora, dos 40 a mais aqui arredondando, eu acho que a gente começa a fazer quando ninguém está olhando as coisas mais amorosas, preciosas, profundamente ligadas ao auto-amor. E a gente faz quando ninguém está olhando, porque são decisões muito solitárias também, são escolhas nossas. E tem uma coisa que vai acontecendo que a gente não precisa mais de tanta plateia, sabe? A gente está fazendo o auto-processo, o auto-amor, o auto-respeito. Então, é você com você. A gente precisou muito do outro antes. Agora a gente começa a entrar nessa fase que, pô, que legal. Pensa bem, se você tá aí, entrando nesses 40 a mais, ou já tá lá pra frente, e você precisa de plateia, tanto para as coisas boas quanto para as coisas más, hein? Que acontecem da gente. Olha os dois contrapontos aqui, os dois pontos que são contrapontos. Se você precisa de muita plateia quando as coisas difíceis, os desafios, as tragédias acontecem, quem é que quando tem perrengue na vida precisa de plateia? Para contar que tá acontecendo uma coisa, para contar que tá tudo uma droga, para contar que a vida é dura, para contar que... Quem é que precisa disso? A vítima. A vítima precisa de muita plateia nessas horas difíceis. E vítima não é um aspecto maduro. Quem é que precisa de muita plateia nas horas boas, né? Olha o que eu fiz, olha como eu trabalhei, olha como eu sou boa, olha como eu comi, como eu malhei, como eu namorei, como eu dei a resposta, como eu falei, como eu consegui dinheiro, olha como eu venci. Quem é que precisa disso? Nosso aspecto infantilizado, infantil. Aquela criança que precisa, mãe, olha como eu sei, mãe, olha como eu consegui. É mais ou menos isso que acontece dentro da gente. Então,
precisar tanto dessa plateia, gente? Pensem nisso. E eu tô falando sempre precisar dessa plateia. Sempre. Palavra aqui, né? Constante, repetitivamente. Porque é lógico, gente, que às vezes a gente precisa dividir nossas coisas, tá? A gente quer contar e quer mostrar uma coisa incrível que aconteceu. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente poder fazer essas partilhas. Eu tô falando quando isso é recorrente, né? Quando isso é recorrente. Eu quero já falar de redes sociais, fica aí comigo. Então, o que a gente quer quando a gente entra nesse processo da segunda metade da vida, que é os 40 a mais aí, como eu tô falando? Uma das nossas coisas legais da gente pensar que a gente pode fazer é a gente suavizar esses aspectos. Suavizar essa vítima que precisa ficar contando e pedindo para que alguém salve ela o tempo inteiro. A gente vai sacando que ninguém vai salvar a gente. Se a gente não tomar conta da nossa vida, ninguém vai tomar. Fica muito claro isso depois dos 40 anos. Fica assim, tipo, uma água cristalina. A gente vai vendo que ninguém vai salvar a gente. Ou a gente vai vendo se a gente precisa de muita aprovação, né? Olha o que eu fiz, olha o que eu sei fazer. A gente quer suavizar esse aspecto infantil que precisa ficar jogando confete o tempo inteiro em cima de si mesmo. É cansativo, é chato pra caramba. A gente acaba afastando as pessoas, né? Aí vai muito pro externo, né? Sempre pro externo, não é legal. Olha só, né, gente? A gente quer suavizar esses aspectos nessa entrada da maturidade. E a gente vai fazer escolhas mais solitárias, decisões mais solitárias, aquelas que ninguém pode dizer pra gente se é sim ou não, né? A gente vai... Eu vou dar aqui vários exemplos, assim, vou dar exemplos mais cotidianos e exemplos mais profundos, né? São aquelas horas de que a gente vai fazer o que pela gente, sabe? Aquela hora da gente escolher beber menos, escolher comer menos açúcar, escolher levantar da cama e fazer o teu exercício, escolher não responder, explicar para aquela pessoa que está sempre te maltratando. É aquela hora que você vai escolher sair daquele grupo do WhatsApp que te inferniza a vida sem ter que dar grandes explicações porque você é adulta. As decisões solitárias de ir embora, de sair de relacionamentos, de dizer para pai, para mãe, não. Sem dar grandes explicações para pai e para mãe também. 40 a mais, gente, não tem que dar grandes explicações para pai e para mãe mais. É a hora das decisões solitárias, sei lá, você vai ou não vai ter filho? Você vai ou não vai dizer que você quer namorar, se é que você quer? Vai ficar naquele rolo daquela relação que nunca anda nem para frente nem para trás? Então são decisões, sabe? De você fazer por você mesma quando ninguém tá te olhando, que você não precisa ficar gritando aos quatro ventos que você vai fazer. Eu digo isso também porque eu acho que tem muitas coisas que a gente trabalha na terapia, que a gente trabalha nos nossos cursos, que a gente conversa com as nossas amigas, tá tudo certo. Mas a decisão ali, aquela hora de desmanchar o nó, é com a gente. E o lado bom também, sabe, gente? Aquela coisa que você vai fazer uma boa ação, você vai ajudar alguém, e você não precisa também de alarde, sabe? De você estar presente ali fazendo aquilo, de observar a vida. Eu quero falar isso porque agora, em tempos de redes sociais, tá muito confuso tudo isso. E as pessoas acham que se elas não compartilham, se elas não mostram, se elas não contam, se elas não postam, tem muita gente confundindo quem posta e quem olha a postagem, tá? Se aquilo tá válido, sabe? Tem gente que às vezes vai num lugar e nem viu o lugar, mas tirou, sei lá, 3 ou 4 fotos e postou, então
tá com a sensação de que aquela viagem foi feita, mas a viagem nem foi feita. A pessoa ajuda alguém, faz uma caridade, por exemplo, e se ela não postar, parece que ela não fez. Então tá tudo muito confuso. E eu falo de novo, voltando ao título da live, o que você faz para você quando ninguém está olhando, incluindo essas coisas incríveis, esses momentos maravilhosos de simplesmente observar a vida, de parar de trabalhar e curtir uma realização, de cuidar da tua saúde física, emocional, de cuidar de uma amizade, de fazer o carinho para alguém, de confiar na vida em silêncio ali, olhando a natureza, olhando as coisas. Tá muito complicado agora em épocas desse boom de redes sociais. E, gente, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu tô numa rede social falando isso com vocês, né? E eu adoro as redes sociais, eu gosto mesmo. Eu gosto de postar, eu gosto de trabalhar nas redes sociais. Sou eu que faço o meu trabalho aqui, né? Sou eu que faço os meus textos, o meu conteúdo. Eu tenho esse prazer, eu gosto. As redes sociais, elas são maravilhosas para inspirar, para conectar pessoas, para a gente pegar informação, para a gente aprender coisas, quantos cursos maravilhosos, quantas palestras, quantas lives incríveis. Eu sou tão beneficiada e eu também ofereço meu trabalho. As redes sociais são incríveis. Mas se você precisar validar tudo para você, né? Por essa inspiração, eu acho que aí tem alguma coisa que não tá certa, né? E eu também acho, e faço isso no meu trabalho, falo aqui porque vivo isso, que as melhores inspirações das redes sociais são aquelas que inspiram a gente, puxam a gente, cutucam a gente para reflexões e deixam o espaço para a gente fazer o nosso processo com aquela informação. Como eu gosto de dizer, processos que não têm fórmula mágica. Porque daí deixa aquele espaço para você fazer por você coisas quando ninguém estiver olhando com aquela informação. Aí você vai fazer com uma coisa do coletivo o teu jeito pessoal, o teu jeito particular, que é o teu processo. É isso que vale. Para mim, esse boom de redes sociais vale muito se ele trouxer a informação e me dar espaço, né? Se eu ousar também me dar esse espaço para eu mexer no meu caldeirão com a informação que eu recebo. Eu falo sempre isso nos meus cursos. Os meus cursos eu entrego, gente, eu entrego um conteúdo valiosíssimo, um conteúdo de ouro. Eu acho que o meu conteúdo é incrível. Mas eu falo para as pessoas, tá, esse é o conteúdo. Agora você não precisa, nem deve fazer o que eu fiz na minha vida, porque eu sou eu, você é você. Agora você pega esse conteúdo e você mexe no teu caldeirão. Eu sempre faço assim. Quem fez travessia e autoamor comigo já conhece essa fala. Vai lá no teu silêncio, quando ninguém estiver olhando, e faça do teu jeito tudo que você recebeu da vida. Porque a gente recebe pelas pessoas, pela vida, a gente recebe coisas pelos outros. Mas aí a gente faz o nosso jeitinho, né? Então, se a gente precisar do externo para validar esses conhecimentos, eu acho que tem alguma coisa que não está muito batendo. Faz sentido aí para vocês, gente, isso? Né? Então, e isso também, vou cutucar em mais um lugar, gente, vocês aí. Então, eu acho que vem muito desse lado, né, das redes sociais, deixarem esse espaço para a pessoa fazer na solidão dela o processo. E a outra coisa que eu acho é que quando a gente deixa esses espaços, para nós e quando a gente vai fazer coisas que ninguém está olhando, a gente entende duas coisas. Uma é a potência que a gente pode fazer com as coisas externas, né? Quando a gente organiza dentro da gente com as nossas escolhas, conversando em parceria ali com a gente mesma, como a gente ganha potência dos nossos processos. E uma outra coisa que pode acontecer é a gente entender que não vai dar, que a gente não dá conta daquilo,
que a gente não sabe fazer aquilo, que agora não dá para fazer aquilo. A gente entender que a gente não pode tudo também, né? É nesse lugar que a gente vai, lá quando ninguém tá olhando, que a gente entende as duas coisas, que a gente entende o quanto a gente pode fazer coisas na vida e o quanto a gente não pode fazer coisas na vida. E as duas coisas fazem parte de um ser saudável emocionalmente. Essa frase que a gente vê tanto aqui na internet, que é a gente pode tudo, eu acho uma grande falácia, né? Uma frase muito tóxica, muito complicada. A gente não pode tudo. Nem teria graça se a gente pudesse tudo. Mas a gente pode fazer as escolhas do que a gente pode ali, quando ninguém está olhando, na solidão dos nossos processos, de mãos dadas com a gente mesmo, para a gente poder fazer essas escolhas, né? E tem uma outra coisa que também queria levantar aqui para vocês, só para complementar também, que é muito fácil da gente ir confundindo quando a gente não está acostumada a ir, né, para a solidão desses processos e fazer. A gente confunde muito que as grandes escolhas e fazer tudo depende muito de grana, de dinheiro, né? Que a gente está numa sociedade patriarcal capitalista, então a gente vai se confundindo muito, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou poder fazer o que eu puder, o que eu quiser. Se eu tiver dinheiro, eu posso tudo. Não, né? É só você olhar para os grandes milionários do mundo que você vai ver como uma coisa complicada, né? Esses excessos também, até de dinheiro, não são muito legais, né? Então, que a gente possa ter grana e que a gente possa ter conforto e segurança financeira para ter as nossas, como fala? Ai, me fugiu a palavra. Necessidades. As nossas necessidades aí básicas e além do básico também, né, atendidas, né, que seja gostosa a vida. Dinheiro é bom para tanta coisa, mas que a gente não confunda isso com poder, né, com poder fazer qualquer coisa, né, ou melhor dizendo, não é dinheiro que traz potência interna. Dinheiro traz poder externo, que também é bom em alguns sentidos, mas essa potência de dentro é ali, quando ninguém tá olhando, quando não tem grana, quando não tem plateia, quando não tem o outro para dizer sim ou não, é ali que a gente vai gerando potência. E quanto mais potência a gente tiver nessa nossa solidão, mais a vida externa vai ganhando potência também. Aí a gente pode fazer nossa grana, nossas viagens, nossos amores, nossas amizades, nossos limites e tudo mais que tem por aí, né? Então é isso, gente. Eu queria deixar essa reflexão essa semana para vocês, né? De vocês seguirem fazendo coisas amorosas, mesmo quando elas forem desafiadoras, fazendo coisas amorosas para vocês quando ninguém estiver olhando, né? Tirem aquela ideia de que a gente faz quando ninguém está olhando as coisas erradas que iriam brigar com a gente. As pessoas iam brigar com você, por isso que você faz quando ninguém está olhando, né? Essa compensação de tanto chicote, né? De tanto não que a gente levou pela vida aí. Agora, dos 40 para cima, é outra pegada. Agora, quando ninguém estiver olhando, vá lá e faça uma coisa incrível para você. Uma ação amorosa, uma decisão bacana, sabe? Uma coisa com presença, que não precisa de validação, que não precisa dos olhos do outro. Acho tão gostoso. A gente sai desses momentos com a gente mesma assim, tão adulta, tão se gostando, tão cheia desse auto-amor que eu tanto falo, né? Acho que é muito gostoso. Experimentem isso e nem precisa postar depois, tá, gente? Tô brincando aqui, cutucando vocês, mas é um pouco isso. Eu tenho vivido muito isso também, até nas minhas viagens, no meu dia a dia, e eu posto bastante coisa, né? Mas, gente, é tão gostoso ter momentos que a gente nunca postou. Até já falei disso numa outra live. Tem coisas que eu largo a câmera do celular e que eu falo, gente, isso aqui vai ficar gravado no meu ser, no meu coração. E são as coisas que mais grudam na minha alma. Porque é ou não é também que a gente filma, tira foto, posta e aquilo é tão rápido porque não grudou em lugar nenhum. É tudo líquido. Pá, pá, pá. Pergunte para as pessoas
quais são os grandes momentos da vida dela. Né? Será que tem foto dessa hora? E se vocês se pegarem em grandes momentos gostosos, larguem a câmera às vezes. Saiam da necessidade de postar, pelo menos na hora. Às vezes vão embora, sabe? Postem lá no final do dia. Sabe? Eu acho que andar um pouco nessa contramão é ganhar potência também. É se conhecer, é poder lembrar que as decisões podem ser feitas sem o olho do outro em cima da gente, porque isso aqui, gente, as redes sociais e tudo que está acontecendo, né, os smartphones e tudo, é o olho do outro em cima da gente o tempo inteiro. A gente não pode, olha só para finalizar, a gente não pode desaprender a fazer escolhas e tomar decisões sozinhas. Nas escolhas solitárias, nas decisões solitárias, a gente ganha muita potência. A gente ganha muito autoconhecimento, muito autoamor, muito respeito por si mesmo. Então não percam essa delícia que é fazer coisas só para você quando ninguém estiver olhando, sejam elas desafiadoras ou super gostosas. Não esqueçam disso, que eu acho que vai fazendo muito um contraponto com esse mundo que vai atropelando a gente. A gente vai ter que viver nele, né? Estamos aqui também, temos que fazer algumas coisas aí, viver, não dá para ir contra tudo, mas a gente pode fazer os nossos momentos para a gente se equilibrar e não ser engolida por tudo isso e esquecer de quem a gente é. Tá bom? Um grande beijo, gente, é isso aí. Lives mais curtas, mais papo reto, espero que tenha agregado. Quero agradecer aí a presença de vocês, agradecer a companhia. E logo eu volto com mais uma live. Eu tenho mais um tema, talvez até essa semana eu volte. O tema que eu tenho é a arte de perder as coisas, aprender a perder. Olha só, que tal? Me contem se vocês querem. Um beijo, gente. Vou deixar salva a live, tá? Boa semana, tá? Um beijo!